O hino do Coritiba, bem alto, por torcedor do Verdão Coxa Branca seguir comemorando. O Coritiba, matematicamente, é o que muitos estavam esperando, confirmou o seu acesso. Todo mundo esperava a vitória contra o Atlético, né? Mas ela não veio. Você tá desanimado aí, irmão? Sobe esse hino aí, por gentileza. Eu quero esse hino alto, por favor. É, papai. O hino do Coritiba tem que ficar mais alto do que a minha voz aqui. O Coritiba está de volta à primeira divisão, ainda pode conquistar o título de campeão da Série B, mas voltou. Se era a confirmação matemática que todo mundo estava esperando, ela aconteceu. Eu falei aqui, o Atlético não viria a Curitiba para passear, fazer turismo. Os caras ainda brigam contra a degola. E o Coritiba encontrou problemas. O seu ataque, que é o seu calcanhar de Aquiles, mais uma vez não funcionou. Mas espera aí, temos que valorizar o trabalho do Mozart. Dessa defesa, a segunda melhor da história da Série B, certo? Então é motivo sim para o torcedor do Coritiba comemorar. Bom, agora falando do Coritiba, gente, o que foi que aconteceu no Couto Pereira no sábado, hein? Algo inusitado, no mínimo inusitado. O Coritiba matematicamente conquistou acesso. A torcida queria o título em casa, coisa que nunca havia acontecido em se tratando de competições de expressão. Só que os jogadores ficaram chateados, entristecidos, aborrecidos com as vaias e os gritos de vergonha. Acompanhem comigo o desabafo de Pedro Morisco. Eu entendo, eu sei o sentimento do torcedor, que eles queriam o título aqui, a gente também queria. Talvez a gente queria muito mais que eles, porque a gente sabe o sofrimento que foi esse ano. Mas, poxa, gente, a gente tá na Série A ou não? Tá na Série A, tá... Poxa, a gente fica triste porque a gente queria comemorar com o nosso torcedor, mas é uma vergonha a gente subir pra Série A. E, sinceramente, eu, como Pé do Couto, que vivo isso aqui há quase 11 anos, pô, eu fico muito triste em sair daqui na Série A com um objetivo cumprido. Eu fico muito triste de não ter conquistado o título aqui dentro, que era o meu sonho. Mas só que, pô, chamar de vergonha, a gente conseguiu o acesso, que era tão sonhado. No começo da temporada, ninguém acreditou na gente. A gente foi eliminado 2 vezes. E agora, quando a gente conquista o acesso tão sonhado, se falasse no início do ano, que a torcida inteira gostasse, se a gente fosse para a Série A no final do ano, independente da posição, todo mundo agradeceria e cantaria até o final. Mas chamar isso de vergonha, eu fico muito triste, entendo o torcedor, mas só que se vocês conseguissem entender o lado do atleta também, que não é, a gente não faz isso porque a gente quer. A gente não foi esse empate que a gente queria. A gente queria a vitória, a gente jogou o tempo inteiro. Infelizmente, os caras estacionaram um ônibus lá atrás. Não é fácil. Mas a gente tem que agradecer a todo mundo que apoiou. Agradecer às nossas famílias que estão lá, as únicas pessoas que estão aplaudindo a gente. E é só por eles que a gente joga, dá o sangue todos os dias no treino. A gente estava feliz demais com a festa, tudo. Mas chamar isso de vergonha é muito triste. Mas eu quero agradecer a todos os torcedores. Que não sei que é 100% que está vaiando, mas a gente conseguiu acesso para a Série A, que era tão sonhado. Então, gratidão a Deus por tudo, porque Deus honra a gente todo santo dia, porque a gente acorda com saúde e pode realizar o nosso sonho. E é só isso que eu tenho a dizer, gratidão, porque a gente conquistou acesso. Eu entendo o lado do torcedor coxa branca, entendo perfeitamente, só que eu sou obrigado a concordar com tudo o que disse o Pedro Morisco e nada mais a acrescentar, ok? Agora nós vamos ouvir o Mozart, o técnico do acesso. O acesso, eu acredito no jogo coletivo, na construção de uma identidade, de um trabalhar pelo outro, de um time solidário, de um time que é forte mentalmente. Então, assim, o clube que quer se reposicionar, então eu acredito esse acesso a tudo, a todos esses fatores que eu mencionei. Em relação, assim, nós queríamos carimbar o título hoje, com certeza sim. Então, vamos esperar o fechamento da rodada, mas nós fizemos uma campanha importante até aqui, né? Eu costumo ser sempre otimista assim na minha vida, então eu estou orgulhoso do que esses jogadores fizeram, do reposicionamento do clube, orgulhoso do meu trabalho e da minha comissão técnica, porque chegar no dia 27 de dezembro, como nós chegamos, numa reconstrução, depois de 2 anos muito duros do clube,
né, e conquistar esse acesso da forma que foi. 80, quase 90% da competição no G4, quase 50% da competição como primeiro. E você chegar em primeiro é difícil, se manter é mais difícil ainda. Então, também concordo com tudo o que disse o Mozart e daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo do Coritiba. Voltamos e vamos voltar a falar de Coritiba, ouvir o Mozart. Ele quer ficar. E aí eu acho que vale a pena, inclusive, vocês nos ajudarem a transmitir esse tipo de ideia para o próprio torcedor, porque o torcedor ele quer o resultado para ontem, coisas que, dentro de um esporte que ele é extremamente complexo. Porque parece que você joga 11 camisas para cima, cada um pega a sua e você vai jogar. Não é, as coisas não são bem assim. Você precisa de jogadores que se complementem, tem a questão física hoje, tem o adversário do outro lado, precisa ter a sequência, precisa ter, enfim. E eu acredito que o Coritiba tem essa mentalidade hoje, prova que eu estou nesse cargo aqui ao longo da temporada inteira, e eu espero ficar o ano que vem inteiro também, porque a tendência, e assim eu sou prova viva disso, que em 23 nós ficamos em quinto, faltou um ponto para subir com o Mirassol, em 24 nós fomos vice-campeões, de 2 anos seguidos, e 24 jogando melhor que 23. Então eu tenho convicção absoluta que 26 nós jogaremos melhor do que 25, eu não tenho a menor dúvida disso. Aí, portanto, o técnico Mozart, ele quer ficar, ele quer permanecer no Coritiba para a próxima temporada. A torcida Coxa Branca fez a sua parte, fez a sua festa, apoiou, empurrou o Verdão, só que teve dificuldades, como o Morisco bem colocou na fala dele que nós ouvimos antes do intervalo. O Atlético estacionou um ônibus, não podia perder, jogou tudo para levar pelo menos um pontinho para São João del Rei e dificultou as ações para o Coritiba. Mas nada está perdido, o Coritiba ainda tem o jogo contra o Amazonas para conquistar pelo menos um empate e ficar com o título da Série B do Campeonato Brasileiro.